ou até onde ter um jornalista sem a exigência do diploma ajuda e atrapalha, porque é uma discussão eterna, né? Tem gente que é mega a favor, tem gente que é mega contra, tem uma galera mais no meio do caminho, mas é uma coisa que hoje, não digo que incomoda, mas assim, com a facilidade das redes sociais, todo mundo se intitula jornalista, né? Eu acho que talvez esse seja o momento que eu vai irritar meus colegas aqui, peço desculpas. Mas, cara, eu não sou a favor da obrigatoriedade do diploma para exercer a profissão. Apesar de eu achar que a universidade é muito importante e ajuda muito na formação do jornalista. Eu não sou desses que acham, a faculdade não serve para nada. A minha faculdade, por exemplo, que eu fiz nos anos 90, serviu para muito pouco para mim, porque era um curso ruim, não tinha muita experiência. Então, sim, vai ter curso bom e vai ter curso ruim. Mas eu acho que a vivência de faculdade e a formação que acontece ali, e hoje eu tô mais próximo da faculdade hoje do que eu tava quando eu fiz faculdade, porque hoje eu converso muito com professores, com alunos e tal. Então hoje eu vejo muitas universidades muito comprometidas com o ensino do jornalismo mesmo. Então eu fico muito mais otimista com esse aspecto. Eu sou muito a favor de que as pessoas vão para a faculdade para fazer jornalismo. Mas eu acho que o fato de ter o diploma não pode ser um critério exclusivo para você exercer a profissão. O diploma de jornalismo. Eu acho importante você ter uma formação universitária. Mas você tem grandes jornalistas aí na história formados em história, em, sei lá, filosofia. Você pode ter uma formação adicional que eu acho que, inclusive, é muito útil para quem faz jornalismo, você ter uma outra formação, uma outra visão de mundo. E então eu acho que esse é um lado da história. E, ao mesmo tempo, o fato de você ter um diploma embaixo do braço não garante que você é um bom jornalista. A gente tem um monte de jornalista aí profissional, diplomado, que faz um monte de lambança e que tem uma série de atitudes condenáveis e tal. Então, a imprensa, o termo que eu usei aqui, né, jornalismo profissional, que eu sempre uso muito entre aspas, porque eu acho que é uma tentativa de desqualificar quem não é da grande imprensa, né? Quem é o veículo independente. Mas eu acho que o jornalismo profissional faz muita lambança. Todos os dias, assim, o tempo inteiro. Então a gente vê exemplos o tempo todo de manchete tendenciosa, de coisa que é só para ganhar clique, e esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro. Então eu acho que o diploma não é um definidor se você pode fazer um bom jornalismo ou não. Agora, ampliando esse debate, para isso que você falou no início, de que hoje toda pessoa pode ser um jornalista, porque você pega um negocinho desse aqui, que é um celular, e você aponta para um lugar e grava um conteúdo, e é um conteúdo, né? E pode ser um conteúdo jornalístico, você pode, sei lá, você pode estar passando na rua, tem um incêndio, você gravou ali o incêndio, publicou nas suas redes sociais e mostrou que está havendo um incêndio no seu bairro. Isso é jornalismo, né? Você apurou uma informação ali, por mais que você não tenha a técnica de apuração e tal, isso é jornalismo. Então é claro que isso também cria uma confusão na cabeça das pessoas, porque com rede social todo mundo é habilitado a postar conteúdo por aí. E aí isso vale para videocast, como a gente está aqui, vale para blog, vale para site, vale para tudo, né? Todas as ferramentas de internet. E aí é claro que às vezes você pega, por exemplo, já vi entrevistas no YouTube, por exemplo, de podcasts muito famosos, que quando você vai ver a entrevista, você saca que ali não tem um rigor jornalístico naquela entrevista. Então a pessoa respondeu uma coisa, por exemplo, a gente está aqui na nossa conversa, todas as respostas que eu dei até agora, você pegou um gancho e me fez uma pergunta seguinte. O que isso significa? Que você está ouvindo o que eu estou falando. Você está prestando atenção no que eu estou falando. Às vezes a gente vê entrevistas que o entrevistador não está nem ouvindo o que o entrevistado está falando. O entrevistado fala e ele só fica esperando um tempo para encaixar a próxima pergunta. E não tem essa relação de uma conversa mesmo honesta ali e uma preocupação de quem está entrevistando de escutar o que a pessoa está falando e saber que aquilo ali pode gerar uma outra pergunta, né? E a gente sabe que tem muito entrevistador mal preparado em vários aspectos, né? Então é claro que isso é ruim. Se talvez esse entrevistador tivesse passado por um processo ali de aprendizado numa faculdade, com técnicas de entrevista, beleza, acho que ajudaria ele nesse aspecto. Mas eu acho que tem outras maneiras de você conseguir isso além do diploma. Mesmo se você não é formado em jornalismo, tem como você fazer um curso, fazer uma oficina, fazer, enfim, e tentando se formar na profissão, se aquilo é uma coisa que você quer fazer e você quer apostar. Então, eu quero produzir conteúdo jornalístico, eu quero fazer entrevista, eu vou aprender a fazer entrevista. Eu tenho que aprender, eu tenho que saber técnica de entrevista. Entrevista não é só ligar o microfone e sair, sabe, fazer 3 perguntas. Você tem que entender como é a dinâmica de uma entrevista. Então, eu acho que é importante, mas resumindo o que eu acho é isso. Eu acho que o diploma não garante que você vai ser um bom jornalista. E não ter o diploma não é uma garantia de que você não pode fazer jornalismo. Basicamente é isso. Espero não ter irritado muito meus companheiros.
Foi uma resposta até que me surpreendeu, que eu achei que você fosse pelo outro lado. Porque a gente estava falando até da questão da monetização e tudo mais, eu acho que a palavra que pode ser um sinônimo, aí é uma visão completamente minha. Não que eu tenha feito a pergunta pra mim, mas eu vou dar a minha opinião. Sim. Porque eu acho que hoje a palavra que define o que separa a linha tênue do jornalismo para uma comunicação é a responsabilidade que você coloca em cima daquilo. Só que normalmente na internet, e por ter várias informações e você poder personalizar ao máximo o que você quer consumir, o irresponsável de vez em quando ganha do responsável nessa questão da monetização, na questão da atenção. Porque o cara, exatamente, ele pode falar o que ele quiser, da maneira que ele quiser, sem ter a preocupação se aquilo dali é danoso, se não é. E quantas vezes a gente já não viu isso acontecendo ao longo dos anos na internet, né? Não é um fenômeno recente. Eu acho que desde que a internet é popular, você consegue subir vídeos a qualquer momento, isso acontece. Mas acho que é porque aí essa pessoa que faz isso de um jeito irresponsável, ela talvez não tenha a técnica jornalística da entrevista, mas ela tem a técnica, ela entende como funciona a dinâmica da internet e o que vai viralizar e o que vai trazer dinheiro para ela. Hoje você tem que ser especialista no algoritmo, não mais no... É isso. Então o cara sabe que se eu tô entrevistando alguém e a minha entrevistada falou uma coisa que eu posso achar aquilo uma coisa polêmica e dar uma distorcidinha no título e botar aquela thumb lá com um título super polêmico, que às vezes você vai clicar no vídeo e não é nada daquilo, né? É uma coisa totalmente exagerada. Mas eu sei que aquilo ali vai me trazer mais views e vai me trazer mais like, ainda mais no YouTube, que remunera também por visualização. Quanto mais visualização você tiver, mais chance você tem de ter publicidade e por aí vai. É um ciclo vicioso. Então não é inocente isso. A pessoa sabe que aquilo funciona daquele jeito. Só que a técnica dessa pessoa tá voltada para isso e não para fazer uma entrevista correta, honesta, né, daquele jeito. Só que aí... Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, o @Fora do Jogo Cast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.